conhece onde eu estou entrando aqui, estou entrando na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, uma universidade pública, onde eu estou fazendo atualmente o meu doutorado. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do estudo. Tenho ouvido aí, com a evolução do digital, muita gente falando, estudar o quê? Vai lá, faz e acontece. Mas eu tenho uma visão, logicamente, vocês já devem imaginar, porque eu faço doutorado, né? Então eu apoio muito a parte acadêmica. Mas existem alguns objetivos que a gente vai ter que delinear aqui no vídeo de hoje para vocês entenderem o porquê que a parte acadêmica ela é importante para todos. E depende um pouco da expectativa, do que você espera. Então, estamos chegando no meu núcleo, Engenharia Agrícola. Eu adoro a parte de engenharia agrícola. Eu sou arquiteta, sim, mas por ter trabalhado muito na área de impacto ambiental, na construção civil mesmo, eu acabei me envolvendo bastante com a parte florestal, meio ambiente, materiais sustentáveis. Então, caí na engenharia agrícola, amo muito. Vou sair aqui do carro, vou dar uma voltinha com vocês e a gente vai bater um papo, beleza? Eita! O povo tá me caçando. É isso aí, estamos entrando nos prédios de aula. Já tive aula aqui, já tive aula lá. Eu vou dar uma passadinha na coordenação de pós-graduação para pegar uns documentos meus que são pendentes de eu pegar lá. Tá bem vazio hoje, a gente já tá em época meio de férias, mas como o meu é a parte de doutorado, pesquisa e tal, os laboratórios ficam abertos, eu acesso com a carteirinha. Mas é bem gostoso aqui, ó. É um ambiente bem tranquilo, esse verde é muito gostoso. Gosto bastante de vir aqui, vou dar uma passadinha ali. Sim, estamos na entrada do laboratório de materiais aqui da Faculdade de Engenharia Agrícola. É onde é o meu núcleo de pesquisa. Então eu vou explicar um pouquinho sobre a minha parte de pesquisa, como é que funciona. E aí a gente vai discorrer um pouco sobre o assunto da questão de estudos e academia e alguns desafios que a gente passa por aqui. Mas essa é a frente, aqui é a parte de estacionamento, é bem gostoso. Ali tem uma parte de água e açude, né, que são das pessoas que trabalham ali, fazem pesquisa na parte de peixes, né, etc, etc. Então tem de tudo, tem galinheiro, tem construções, etc. Então, pegar a carteirinha, a gente acessa. Aqui dentro vai estar bem vazio, porque, como eu disse, a gente está já em época de férias, muita gente tirou férias. Aqui fica o Paulo, o Santo Paulo, que é o chefe aqui do laboratório. Vou mostrar para vocês aqui. É isso aqui. Materiais é materiais, gente. Então, a gente tem a parte de construção civil, concretos, tijolos. Isso aqui é tudo testes. Testes de materiais, composição de materiais, como é que a gente chega em misturas, etc. O tijolo ecológico, que é a minha paixão. Estou fazendo a minha casa toda com tijolo ecológico. Ainda vou falar mais dele para vocês. Aí a gente pega um pouco de maquinário, né? Então, a gente tem... Isso aqui é muito comum para a gente usar para fazer, às vezes, ensaio de volumetria, quando, né, não tem um formato certinho. Bom, aqui você vai encontrar de tudo um pouco. Se for explicar, eu vou passar o resto da tarde aqui falando com vocês. Então, tem muitos materiais e compostos que a gente vai fazendo testes de mistura. Isso aqui é a nossa batedeira de misturinhas. Prensa. Isso aqui tem umas prensas que são bem antigas. Para quem conhece um pouco de ensaios, vai se identificar aqui com algumas coisas meio antigas, mas nós temos coisas mais modernas também. Essa parte aqui, a estufa para secagem de amostras. Então, normalmente você sempre vai ver identificado com alguma coisa. Parece lixo, mas não é. Então, tudo aqui tem um porquê. As granulosidades diferentes de areia. Aqui ficam os materiais da construção.
O meu foco da minha pesquisa é madeira, né? Então, a minha parte, ela fica mais do lado de lá, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui a parte de teoria, que às vezes a gente tem algumas aulas aqui, e às vezes até entre os alunos mesmo a gente discute algumas questões. Aqui mesmo tá a de pau-ferro. Pau-ferro é um tipo de madeira que você pode imaginar, é uma das mais densas que tem. Ela é super pesada, maravilhosa, linda, tem ela dali. Essa aqui é uma sala de ensaios. São equipamentos um pouco mais modernos, são mais sensíveis, então a gente deixa eles mais protegidos. Dependendo da temperatura externa, a gente liga o ar-condicionado e tal, para eles, né, eles precisam de balanço, etc. Então tem algumas coisas mais delicadas aqui, mas são salas de ensaios. Sou apaixonada com a parte de ensaios, eu acho super legal. Obviamente, né, uma betoneira, porque aquele monte de negócio ali não dá pra gente bater na mão. A salinha do Paulo, como eu disse, a sala do Paulo tem umas coisas estranhas, né, Paulo? Mas às vezes aparecem alguns bichos aqui, como vocês viram ali fora, bem no meio do mato, assim. Então, aqui são salas de equipamentos que ficam fechadas. Essa aqui também são salas de equipamentos. Eu uso muito dos equipamentos que ficam aqui. Já são equipamentos de alta tecnologia, são bem caros, por isso que fica sempre bem fechadinho. Aqui a nossa salinha que pintaram recentemente, tá bonitinha. Ela era um pouco mais amarelada, já tava ficando meio velhinha. Eles ainda estão instalando alguns móveis, tem algumas mesas que ainda estão para instalar. Mas essa é a parte dos pesquisadores. A Lari hoje tá aqui. Eu encontrei ela ali fora, ela saiu para fazer uma visitação e já volta. Então, normalmente, quem está aqui fazendo pesquisa auxiliam os professores, desenvolve a pesquisa própria também, mas ajuda muito nas pesquisas de outras pessoas. Então, ajuda algumas empresas no desenvolvimento de algumas empresas locais, implantação de tecnologias nas empresas locais que fornecem serviços. A Lari foi, inclusive, agora para auxiliar numa empresa local que faz vistoria de árvores urbanas, etc., que é a especialização da Lari. Então, aqui a gente fica... Tem o Rafa, que é um dos que mais tem envolvimento comigo aqui na minha pesquisa, que também tem uma empresa voltada para a parte de celulose, então ele já dá mais assessoria ali para a parte da Suzano, etc. Aqui a parte de banheiros e essa aqui é a minha parte. Eu sei, gente, é complexo. Já tá dando pra dar uma arrumadinha sim, entendeu? Mas prioridades na vida, a gente tem que ter prioridades na vida. Esse daqui é um dos principais equipamentos que eu tô usando, que não são tão tecnológicos, né? Na minha pesquisa tem uma parte de tecnologia, mas essa daqui é o que a gente faz os ensaios mecânicos. Todas aquelas amostras aqui de vigas são minhas, então... elas têm marcações, eu sei que pode não parecer, mas todas elas estão nomeadas e elas estão em bolinhas porque elas têm algumas classificações que eu já dividi, tá? Mas todas elas já estão numeradas, já fiz diversos ensaios nelas e elas estão aguardando para passar naquela máquina ali, que é uma máquina destrutiva. Depois que eu faço o ensaio ali, eu já não consigo usar mais essa peça para fazer outros ensaios, porque degrada elas. Essa ali de outra pesquisa. Então tudo tem, da Lari, essa daqui que eu acabei de falar para vocês. Quadros que a gente devaneios para tentar entender por que deu certo, por que deu errado. Então essa parte aqui eu gosto bastante. Eu não sei se vocês estão vendo essa parte amarela grande aqui. Isso é um guindaste que a gente usa. Usei bastante aqui para poder movimentar, porque são peças extremamente pesadas. Então esse guindaste ele vem pela parte de cima, a gente pega aquilo lá e amarra nas toras, às vezes para movimentar uma tora ou outra, para conseguir fazer uma coisa ou outra que seja mais pesado. A serra também já usei. Então, assim, é uma pesquisa meio pedreiro, assim. Você tem que ter um pouquinho de força. Não tem problema não, a gente gosta. Eu gosto dessa parte prática, sempre fui muito prática. Minha pesquisa tem isso também. Aqui, o sonho de muitos marceneiros, as maquitas de corte, maravilhosas e lindas. Esse aqui é um dos de ensaio de compressão. Como vocês podem ver, precisei de um pouquinho de conhecimento básico, né, analógico,
O pessoal hoje, tem crianças hoje que não sabem ler um relógio, imagina ler isso aqui, que são 2 ao mesmo tempo, que você tem que balancear, um negócio é louco. Mas ele normalmente é para ensaios de cilindro de concreto, tá? O de madeira, a gente faz cocos de provas menores, e os cilindros eles têm que ser um pouco mais delicados para a gente pegar algumas informações. E essa daqui tem muito a ver com a minha pesquisa, como se fosse essas cordinhas, ela é bem didática para vocês entenderem. Quando a gente pega uma avaliação de uma tora de árvore mesmo, e que ela tem alguma podridão, ou ela tem algum problema interno, a gente faz algumas leituras externas, que no cruzamento dessas leituras a gente consegue fazer esse desenho aqui e entender onde está o problema. Esse daqui é um exemplo de uma leitura de um tomógrafo, então eu encostaria o tomógrafo aqui e ela faria essa leitura, então não sei se está sendo muito didático, mas é basicamente isso, uma das tecnologias, né, mas que a gente tem desenvolvido mais aqui. Mas aí falando um pouco sobre a minha pesquisa mesmo, como eu sou voltada para construção civil, por isso que os meus materiais, eles têm características já de materiais para construção, não é tanto árvore, mas eu entro na parte florestal. A gente foi fazer uma viagem lá para o sul, para quem não conhece o sul, aí tem grandes produções florestais, e eles são responsáveis por grande parte aí da produção de madeira voltadas para a construção civil. É importante frisar que o Brasil tem uma extensão territorial muito grande, a gente é um dos maiores produtores de madeira do mundo. Entretanto, a gente utiliza muito dos clones que são alterados geneticamente para poder a gente fazer florestas para a produção de celulose, que é a especialidade do Rafa. A produção de celulose, que é ali para Suzano e algumas outras, é voltada para uma especificidade do material, ela precisa ter algumas características para poder ter uma celulose, produzir mais celulose, etc. Mas já é uma madeira que eu não posso usar para construção civil, que eu preciso de uma qualidade mecânica melhor. Então ela precisa aguentar peso, né, vigas e tal, etc. Então quando a gente fala em estruturação, uma composição de madeira diferente do que para celulose, tá? E aqui no Brasil a gente tem bastante, mas ainda é muito incipiente essa parte de construção civil. E não só temos poucas florestas voltadas para isso, como a gente tem pouco conhecimento, né? Eu acho que hoje, se eu perguntar para todo mundo que está vendo aqui agora, escreve aqui embaixo, né? Mas assim, se eu perguntasse para vocês, você construiria a sua casa de madeira? Eu posso dizer que 99% das pessoas não construiria. Por medo, por achar que não dura, por achar que vai dar muita manutenção, que vai dar muitos problemas, etc, etc. A gente tem muito preconceito com a madeira. E, como eu disse, eu sempre fui muito envolvida na parte ambiental. Então, também tem muita gente que acha que a utilização de madeira na construção civil gera um impacto ambiental muito grande, o que é extremamente o oposto, né? É lógico que gera um impacto ambiental, porque a gente está tirando algo da natureza, é óbvio, qualquer coisa que você movimenta na natureza gera um impacto, mas se a gente coloca na balança o impacto para a produção de cimento, a produção de cimento é muito, muito maior, o impacto ambiental, tanto na parte de contaminação e descarte desse material depois, então os entulhos e etc, porque quando a gente pensa num material, a gente tem que pensar no ciclo de vida do material, que é o que gera, que é o que as pessoas às vezes não entendem, né? Não adianta um material estar no momento de uso muito bom se para eu produzir, eu gastei muita energia, ou eu tive muito refinamento, muito aditivo, muita coisa que gerou ali uma contaminação muito grande, e na hora de eu descartar uma demolição, falando de construção civil especificamente, mas isso é para todos os materiais, eu não consigo ter uma proposta de reutilização, não é biodegradável esse material, é igual a sacola plástica aí, né, que é o mais cotidiano de todo mundo. A madeira, ela é produzida com base em água e sol, né? Então, e no momento do crescimento, né, das árvores, você tem a captura do carbono, que é uma das minhas especialidades. Quem me segue no Instagram sabe. Eu acabei misturando muito a parte de carbono com a parte de construção civil, então como reduzir aí a parte de emissão de carbono. Quando a gente começa a estudar as florestas voltadas para a plantação de árvores para alimentar o mercado de construção civil, a gente tem um potencial gigantesco
Se vocês, né, quem sabe, quem vai para fora aí do país sabe que lá fora é muito comum construções em madeira. E aqui no Brasil, mesmo com todo o nosso potencial e o tanto que a gente planta, a gente não utiliza madeira. É muito preconceito mesmo. Mas se a gente fosse fazer um cálculo, a gente estaria aí, né, com trilhões de toneladas de carbono que a gente poderia estar capturando por meio dessas florestas. Mas qual que é a minha ideia? A minha ideia é apresentar uma proposta de utilização de uma tecnologia de ultrassom. O ultrassom não é igual de grávida, né? Que normalmente a gente pensa na grávida que gera imagem, né? A gente não gera imagem da arvorinha dentro da árvore. Seria bem interessante, mas não é. O ultrassom, ele é um pulso ultrassônico que você mede a velocidade de propagação dessa onda por um meio. Quando você utiliza isso na madeira, a alteração das características dessa madeira... Tá bem nerd isso, né? Mas fica comigo, não desiste. É legal. Depois que eu explicar, vai ver que é simples. Mas assim, quando você utiliza o ultrassom na madeira, você pode fazer algumas comparações com as características mecânicas dessa madeira com base na propagação, na velocidade de propagação de ultrassom. Então, o que eu estou tentando apresentar com a minha proposta? É uma forma segura da gente avaliar as florestas na possibilidade de utilização dessa madeira para construção civil. Então, consigo fazer ali um manejo seletivo de baixo impacto, eu consigo cortar exatamente aquelas que estão já aptas. A gente consegue fazer isso desde do clonezinho, desde o embrião você já consegue fazer a avaliação. Mas a minha proposta aqui, eu fui para a floresta fazer isso, fiz todos os ensaios na floresta e estou fazendo essa correlação da propagação com os ensaios destrutivos, que é aquela máquina ali. Então, com base em X velocidade, eu tenho comportamento mecânico dela em campo dessa forma. Então, é uma árvore que eu posso cortar porque eu consigo utilizar. É uma forma de você classificar, trazer um pouco da ciência e da segurança da venda dessa madeira. Quem já foi comprar qualquer tipo de madeira, Leroy Merlin, não sei o que lá, vai entender o que eu tô falando. Às vezes a madeira tá com um nó, às vezes a madeira tá toda empenada, etc. Então, as madeiras para serem utilizadas na construção civil, elas precisam, tem normas para isso, né? Elas precisam atender certas características para poder entrar numa certa classificação. Se eu facilito isso, para fazer essa correlação só com uma leitura de ultrassom, que é um pontinho que você encosta ali, você já vê a velocidade, você já consegue. Eu facilito o produtor para colocar essa madeira no mercado com uma classificação segura e que o comprador também compre de uma forma segura e que o manejo disso seja de uma forma consciente. Tá, e essa é a primeira parte do trabalho, né? Então, eu apresentar o ultrassom como uma metodologia de tecnologia, que é muito legal. Mas a segunda parte é, de fato, eu quantificar o carbono com base ali no ciclo de vida e a economia circular que esse material propõe quando eu utilizo ele na construção civil. Então, eu faço ali um comparativo. Hoje a gente tem, poucas pessoas sabem, mas a gente tem um projeto premiadíssimo, um sistema de uma casa pronta, né? Então, o sistema Casa Pronta, Stella Casa Pronta, foi premiado pela Caixa Econômica Federal. É uma proposta de uma moradia popular, uma casa, um sobrado, todo de madeira. Essa proposta, todo o material ele já vem pré-cortado, como se fosse aquelas casas pré-moldadas de madeira, sabe? Todas que já vem tudo certinho. Nessa proposta desse sistema, já tem a quantidade de materiais, né? Então a perda é muito pequena, o projeto é muito bem elaborado. E a minha ideia é utilizar esse projeto como estudo de caso de quanto eu teria de carbono estocado na parte, né, que é feita toda em madeira da casa, que praticamente ela é inteira de madeira, quanto que eu tenho estocado de carbono numa casa feita toda de madeira, porque assim, as pessoas às vezes pensam que no momento em que você corta a árvore, o carbono já foi para o espaço. Só que não é assim. O carbono, ele está estocado na madeira. Então, quando a gente olha aqui a estrutura do material da madeira, então cada celulinha dessa está segurando um pouco de carbono, diríamos assim. No momento em que ela está crescendo, ela captura e ela mantém aquilo ali armazenado. Quando a gente utiliza essa madeira em qualquer coisa que seja de longa duração, essa madeira ela permanece ali estocada. Ela só vai
voltar para a atmosfera como carbono se você colocar fogo ou se você apodrecer essa madeira. Então ela tem que se deteriorar totalmente para conseguir voltar. Então quando eu utilizo ela para construir uma casa, a gente mantém o estoque de carbono. Então eu estou fazendo o balanço de carbono, né, de quanto que eu consigo estocar utilizando isso, essa casa. Em comparação, né, com uma casa de mesmo estilo, se eu estivesse fazendo em concreto. Mas eu também estou pegando toda a parte do ciclo de vida desse material, porque também não adianta você falar que você está utilizando 100% da árvore para a construção. A gente tem a perda. Para quem trabalha aí com a parte de carbono e floresta, entende, né? Quando você corta a árvore, você tem toda a parte ali, né, já de gasto dos materiais que você está utilizando para cortar. Tem o arrasto, quando você tira essa árvore do meio do campo, você também perde ali galhos e folhas, etc. Então tem a parte do impacto da retirada, tem a parte dos descartes, então você tira a parte de casca, etc, etc. Então eu estou mapeando todo o aproveitamento dessa árvore. Então eu tirei uma árvore, quanto dela vira casa, quanto não vira, o que vai virar. Se ela vai voltar a ser uma emissão de carbono, que daí eu tenho que quantificar enquanto emissão, ou aquilo que eu consigo estocar, que é o que virou casa. Então, entro ali com a proposta das melhores soluções de madeira, né? Se é a madeira maciça, se é a madeira laminada, compensada. Então, tem vários tipos hoje de madeiras que você utiliza para construção civil. Aí a gente entra também nos aditivos, existem madeiras, essa daqui mesmo, não sei se vocês vão perceber que está quebrada aqui, é uma madeira que foi moída e foi resinada, ou foi colada. Então, valeu muito a pena fazer isso, essa resina, o quanto ela é tóxica, o quanto eu consigo depois, se eu precisar jogar essa mesa fora, o quanto ela vai agredir o meio ambiente e tal. Então a gente entra nesses pontos para ser fair na hora do cálculo, né? Então, a minha pesquisa visa mostrar isso e mostrar também toda a parte da economia circular, né? O quanto eu conseguiria agregar de valor em todas as etapas. Então, por exemplo, uma coisa super legal, hoje quando a gente, colocando um comparativo, se a gente vê a produção de cimento, ela está muito focada em algumas grandes indústrias, né? De madeira não é diferente, mas lá, por exemplo, onde eu fui ver, a gente tem o cara que faz a serralheria, que faz todo o preparo da madeira para construção, mas é tipo uma cooperativa, são várias famílias que plantam, diríamos assim, no quintal, né? Lógico que são talões gigantescos, mas a gente consegue distribuir essa renda em algumas etapas. Então, eu consigo fazer aí cooperativas familiares para ter extensão de plantio, em que elas tomam conta das florestas, então essa renda chega para elas. Tenho a parte ali de industrialização dessa madeira, que realmente acaba ficando um pouco mais fechado por conta das exigências técnicas dessa madeira, então ok. Mas mesmo depois, quando eu consigo ter uma redução na perda de material, quem sabe aí uma construção normal, às vezes gera até 30% de perda, né, de entulhos, etc. Mas eu consigo ter também a parte de utilização dessa madeira quando eu faço um pré-projeto, ela já chega só para montagem, então eu tenho uma redução de perda. E eu consigo também agregar na parte futura, que é a reutilização dessa madeira, caso eu precise desmanchar e etc. Na parte de reuso, reciclagem é uma possibilidade. Então a gente estuda toda essa parte, né, de cadeia, e é o que eu estou colocando na minha pesquisa, né, quais são as possibilidades. Então, são coisas que, assim, nossa, Júlia, mas o quanto que isso vai, que aí a gente começa a entrar na discussão, né? O quanto de fato, diríamos que seja importante isso, né? O quanto vai mudar a economia, o quanto vai não sei o que, o quanto vai não sei o que lá. As pessoas, normalmente, elas são muito imediatistas, né? Quanto a tudo na vida. Porque, de fato, vou ser bem sincera para falar uma coisa que todo mundo já sabe. Ninguém te paga pelo que você sabe. As pessoas te pagam pelo que você faz com o que você sabe. Então, saber fazer uma pesquisa dessa ou saber fazer várias coisas não muda em nada a vida de ninguém. Mas o resultado é muito importante. Só que as pessoas esquecem muito do que eu sempre digo, que é a parte da construção do conhecimento.
Ninguém chegou um dia e falou, poxa vida, isso aqui se eu botar na panela vira pipoca. Vai saber que o cara pegou a espiga de milho, que fazia cozido, como normalmente a gente faz uma canjica, não sei. Aí, sei lá, ele não, vou jogar na fogueira que isso aqui fica muito ruim como canjica. Aí começa a estourar, tipo assim, o que eu quero dizer com isso? Tá muito viajado, né? Mas vocês vão entender. Sempre tem que ter um start da curiosidade. Tudo, se você olhar tudo à sua volta agora, na sua casa, alguém criou algo para que isso existisse. Lógico, não algo natural, né? Uma árvore. Deus, graças a Deus. Mas assim, o tecido. Ah, mas o tecido vem do algodão. Mas alguém criou um processo industrial, uma máquina para fazer tal coisa com algodão, para gerar ele num tecido e tal e tal. Ah, mas a panela é um composto de materiais. Alguém teve que estudar aquele material, ver o comportamento dele no fogo, ver o aditivo que deveria ter para poder manter o equilíbrio, para não, né, gerar gases tóxicos. Então tudo tem muito estudo por trás. E as coisas não são imediatas. Lógico que existem coisas que são, tudo seria maravilhoso se fosse assim. Mas agora que a gente está nessa corrida contra mudanças climáticas, redução de impacto e etc., apesar de termos aí sempre os opositores, eu acho que existem coisas que todos nós, né, estamos na mesma página de que precisamos melhorar, né, os impactos humanos, principalmente na nossa rede de consumo. Cada vez nós temos mais pessoas, não adianta só consumir, precisa ter uma forma certa da gente continuar consumindo e etc. Então, existem inúmeras pesquisas que vão gerando algum resultado. Ah, a sua pesquisa vai dar certo? Não sei, não terminei ainda. Mas se ela não der certo, se não for viável, se não for este o caminho, eu descobri que este não é o caminho. Que muitas pessoas não entendem que não é errado, não é ruim você estar errado, você não ter chegado onde você queria. Você descobriu que aquele ali não era o caminho. Por isso que a gente sempre fala do método. Quando você vai... Eu admiro muito as pessoas que me ajudaram na trajetória até aqui, pessoas geniais, assim. O Takashi, que é um japonês lá do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que me ajudou muito nessa parte de madeiras, que a gente sai sem tanto fundamento da faculdade. A Raquel Gonçalves, que é daqui da Unicamp mesmo, que hoje é minha orientadora, fora várias outras pessoas, não quero ser injusta aqui, eu tive muitos professores incríveis durante a minha trajetória. Me fizeram perceber que às vezes é mais importante você saber fazer uma pergunta do que você ter resposta. Não tem. E às vezes você desenhar uma metodologia para responder aquilo. Vai parecer meio louco o que eu vou dizer, mas você vai continuar me acompanhando sim, porque você vai entender o que eu quero dizer. O cara que pegou o milho, a espiga de milho lá, e tentou fazer uma canjica, só que o milho era para pipoca. A canjica não ficou boa. Deu errado? Deu errado. Mas ele usou o método de cozimento. Ele não utilizou o método de fritar aquilo ali com algum óleo, alguma coisa, para virar pipoca. Quando você começa a estudar os métodos que foram utilizados, você entende que, às vezes, uma pessoa... Gente, pelo amor de Deus, a pesquisa que eu expliquei para vocês aqui, que eu estou fazendo, não é... Nossa, gente, muitas pessoas fizeram coisas parecidas ou quase iguais. Quando você muda o método, você tem um potencial de gerar um resultado muito diferente. Por isso que a gente passa a estudar mais o método do que necessariamente focar onde eu quero chegar, assim. Então, lógico, eu gostaria muito, eu tenho uma parte prática muito forte, como eu mostrei para vocês. Então, a minha ideia é sim ter um estudo estruturado que possa mostrar que a madeira é um potencial na construção civil, que tem como a gente utilizar ela de forma segura, que tem projetos sim que utilizam a madeira
e que trazem ali uma vida útil para a madeira muito grande, que a gente consegue ter projetos que não são ali dispendiosos para construção. Então tem uma série de coisas ali, né? Então que ela se adequa aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis mundiais, etc. Então tem uma série de coisas que eu gostaria. Mas se não for, posso mudar o material, posso mudar o método, posso mudar isso, posso mudar aquilo outro, que é o que a gente vem fazendo quando estuda outros pesquisadores que vieram por essa linha. Às vezes o ultrassom não é o caminho para eu poder conseguir um manejo melhor ou analisar o material de uma forma segura. A gente sabe que já é utilizado na aviação, a gente sabe que é utilizado para diversos outros segmentos, mas a madeira como material orgânico às vezes não é. E pode dar errado. Então, e aí eu quero fazer um gancho aqui para discutir com vocês um outro ponto. Eu tenho percebido não, né? Acho que todo mundo já viu isso. Com o avanço da tecnologia, a gente passa a ter algumas discussões sobre a real importância do estudo. Ah, é porque fulano nem terminou o segundo grau, ele fez só o fundamental, ele fez só não sei o que lá. E passear aqui com vocês um pouco, que é muito gostoso aqui fora. Fulano